I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street, and there's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest. I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. Nossa conversa hoje é com Israel do Vale. A gente vai falar um pouquinho sobre profissão, jornalismo cultural, Rede Minas, vida. Você morava aqui há muito tempo, no Sagrada Família? Eu mudei pra cá tem 3, 4 anos. Eu morei um tempo no Rio, um tempo em Florianópolis. Aí quando a gente voltou pra cá, a gente foi morar no Bandeirantes, no pé da Pampulha, um ano. Provisoriamente, né? Já era só o tempo de uns amigos que trabalham com a minha mulher, professora na Federal, e que eles estavam fazendo pós-doutorado no exterior. E a gente chegou meio sem lugar para morar, deu sorte e acabou indo para casa deles lá, provisoriamente. Depois a gente se mudou para 2 ruas aqui para baixo. E acho que a gente tinha que ter entrado ali. Mas vamos por aqui, vamos por aqui. Aquela casa é boa, né? Ela parece ser uma casa mais antiga. É uma casa de ascendência modernista, digamos. Né? Tem várias casas aqui. Essa rua é muito interessante. Né? É uma das ruas que eu mais gosto aqui no Sagrada Família. Mas você nasceu em BH? Não, eu sou um ex-paulista convertido à mineridade. Ah, legal. Você acha que eu posso virar aqui que a gente vai conseguir? Veio pra BH? Eu vim pra cá, o ano que vem completa 20 anos. Pra fazer parte da equipe que montou o jornal O Tempo. Eu cheguei aqui 6 meses antes do jornal começar a circular, ainda na fase do desenvolvimento do projeto, sabe? E nós éramos uma equipe enxuta ali na Casa Amarela, como a gente chamava, na Rua Pernambuco, né? Antes do Tempo ter a redação lá em Contagem. E aí depois, quando o jornal estava em vias de entrar em circulação, a gente se mudou lá para Contagem. Eu participei do primeiro ano e meio do jornal, fui o primeiro editor do Caderno de Cultura do Magazine. Que massa! Então essa história sua de participar de processos de construção de veículos de comunicação, ela é recorrente, né? Porque aconteceu isso também na TV Brasil, é isso? Eu acho que eu tenho um componente que é sorte, tem outro que é cara de pau e tem um outro que é não ter medo de trabalho não, sabe? Eu acho que esse é o lado bom e ruim do sangue paulista, né? A minha escola de jornalismo é a Folha de São Paulo. Na Ilustrada mesmo eu fui chefe, foi onde eu fui chefe pela primeira vez. Mas imagina, eu era um moleque de 21 anos de idade, fui pauteiro do Caderno de Cultura, de um dos maiores jornais do Brasil, substituindo na época o Zeca Camargo. E era uma equipe mega power, experiente, eu era um pirralho ali, eu era um ponto fora da curva. Pode ser por aqui, né?
Mas porque desde muito moleque eu já queria ser jornalista, né? Um pouco por influência do meu pai, que é jornalista. E eu cresci nesse ambiente, né? Eu passava finais de semana, às vezes nos plantões dele na Rádio Bandeirantes em São Paulo. Eu trabalhava no esporte da Rádio Bandeirantes. Então eu cresci muito assim, sujando a mão em telex, sabe? Ou então brincando em máquina de escrever quando era molequinho, né? Legal. Totalmente diferente da realidade de hoje, né? De internet, de liberdade, de todo mundo postando coisa. Você acha que essa democratização da notícia, ela é boa? O que ela traz de problema para o jornalismo cultural? Que acaba que as pessoas vão agendando também, né? Qualquer pessoa vai fazendo isso. Eu acho esse momento muito estimulante, sabe? Porque claro que assim, a lógica foi implodida, né? E aí o desafio é justamente o profissional de comunicação encontrar o seu lugar nesse ambiente, né? Exato. Quando todo mundo pode comunicar, como é a condição que se tem hoje, o que é que distingue o profissional de comunicação de todos os demais? Não é simples, porque a comunicação é técnica, sobretudo, né? E isso é uma coisa que eu aprendi quando fui para televisão também pela primeira vez. O cara que me convidou, era um cara muito experiente já em televisão, ele me disse uma coisa que me marcou muito profissionalmente e desde então orienta muitas das minhas decisões quando eu vou montar equipes, né? Porque eu disse para ele, eu vinha do jornalismo impresso, eu disse para ele, olha, eu não sei se eu sei fazer isso que você está me convidando, queria agradecer muito, né, a oportunidade, a confiança e tal, mas eu nunca fiz televisão. Aí a resposta dele foi, olha, fazer televisão, né, aprender a fazer televisão não tem mistério, né? O difícil é aprender a pensar. Eu te chamei porque eu imagino, pelo que eu conheço do seu histórico profissional, que esse requisito você cumpre, né? E eu acho que é um pouco isso que está em questão, né, no jornalismo hoje também. O jornalismo é técnica, ele cria um método de abordagem, de percepção do que seja, do que não seja notícia, da maneira de tratar, da tentativa, ou pelo menos do ilusionismo que se criou em torno da ideia do equilíbrio e da objetividade na abordagem dos temas e tal, né? O cidadão comum não tem a técnica. Mas, por outro lado, se você considerar que todo mundo passa a se expressar publicamente, né, é uma temeridade, né, a condição do especialista no jornalismo, porque sempre haverá alguém capaz de dizer com mais propriedade algo sobre aquele tema que sobre o qual você está escrevendo. Vamos subir? Vamos. A gente sai lá na praça, né? Aqui é um dos lugares que eu gosto muito de vir, porque é pertinho de casa, né? Chef Túlio, tem esse ambiente meio de praça. Gostoso, né? Eu gosto muito daqui. Legal. A partir de domingo, 9 de junho. Israel, falando de Rede Minas, você tá com uma batata quente, assim, né? Você tá entrando num momento de transição, passou concurso no ano passado, agora deve estar começando a vislumbrar como é que vai funcionar a televisão com as pessoas novas que entraram. O que está de desafiador lá? O que precisa ser melhorado na Rede Minas atualmente? Esse é um instante em que os nervos estão muito à flor da pele, porque como as pessoas foram muito desrespeitadas, as pessoas que estavam lá e as pessoas que entraram lá, né, porque o desajuste desse processo de transição foi tamanho, para se ter ideia, do desastre na condução do concurso. E teve um momento em que a televisão tinha 436 funcionários, e num outro momento ela tinha 120. 13 dos 23 programas que eram feitos deixaram
saíram de produção. Isso é muito grave. É muita Eu não coisa. posso fingir que esse concurso foi bom, porque ele não foi bom para a televisão, ele não foi bom para as pessoas que estavam lá e ele não foi bom para as pessoas que chegaram. E aí tem um problema maior, que eu acho que aí é que está a gravidade do assunto, que é o fato de a televisão não ter se preparado para capacitar também Exatamente. as pessoas. Porque as pessoas não têm culpa É claro de que terem... não, elas fizeram concurso, foram selecionadas. elas chegaram lá, cumpriram os requisitos, passaram muito bem, Exato. mérito delas. Mas a gente já levou ali um caminho que eu acho que é muito saudável e que é capaz de fato de dar uma resposta no atacado, que é mudar a lei de carreira. Né? Todo funcionário público, ele está encaixado numa lógica, numa gavetinha correspondente à sua carreira, que é vinculada normalmente à sua área de atuação. A gente está defendendo primeiro o reconhecimento das categorias profissionais. Eu acho um desrespeito, embora eu nem seja a favor do diploma, né? Mesmo tendo me formado em jornalismo, eu tenho dúvida se o diploma foi capaz de fazer um jornalismo melhor, sabe? Valorizar as categorias que trabalham ali. E eu quero muito ver se a gente consegue fazer esse enfrentamento e recuperar o jornalista e o radialista. São duas categorias que hoje não são reconhecidas dentro da televisão. Eles foram sufocados nessa lógica maluca de analista disso, de técnico daquilo, né? Hoje as pessoas que passaram no concurso foram contratadas como analistas de TV, no caso de quem tem segundo grau, ou técnicos de TV, no caso de quem não tem. Para ganhar R$ 1.273, no caso dos técnicos de TV, que é um salário indecente. Indecente. Ou 2.100 e poucos reais no caso de curso superior. Pelo amor de Deus, Pelo né? amor de Proporcionalmente ao número de horas, isso é abaixo, né, porque ainda o concurso exige 8 horas de trabalho, abaixo do piso. Então, a reforma da lei de carreira, ela, primeiro, ela permite que a gente corrija isso já para o próximo concurso. Claro, a gente vai ter que pactuar os termos disso com o governo, né, com o secretário de planejamento, mas a acolhida foi muito boa. Agora, eu também não posso corrigir o que virá e deixar para trás a situação que eu herdei. Tem a possibilidade de renovação com o termo de parceria da DTV? Então, essa é uma outra delicadeza muito grande que a gente está manejando. Seria uma coisa para viabilizar, né? Assim, ajudar logisticamente. Eu acho insustentável a situação que se tem, sabe? Sim. Acho uma pena. Eu defendi, enquanto pude, esse modelo, mas conforme fui colocando a lupa ali na relação, eu fui descobrindo coisas que foram me deixando de cabelo em pé. Sim. E eu não posso pactuar com tantas... com a gestão tão desajeitada que foi feita em coisas tão importantes. Tem determinações ou indicações da Controladoria Geral do Estado, por exemplo, que foram solenemente ignoradas. Tem pedidos de justificativa de devolução de recursos da ordem do 1 milhão que não foram efetivados. Quer dizer, se eu assinar embaixo disso, eu trago para o meu colo e legitimo uma série de irregularidades que foram colocadas para debaixo do tapete. Eu não vou fazer isso. Mas Rede Minas não tem muito espaço para conteúdos independentes. Isso vai mudar? Você tem uma visão sobre isso? Gostaria de abrir mais espaço? Tem uma parte disso que não depende da Rede Minas, depende de questões legais, depende de direitos e de recursos, né? A Rede Minas precisa permanecer atuando no mercado, prestando serviços para o governo, prioritariamente, com campanhas que normalmente ela desenvolve, ou seja, não é uma concorrência com o mercado, como o mercado gosta, alguns agentes gostam de dizer, né? Ela não está praticando concorrência desleal, porque normalmente ela oferece ideias para instâncias de governo pelo seu DNA, né, de fazer parte, ser também um órgão público, conhecer o governo de dentro. Eu até o final do ano, participei da constituição do Fórum Mineiro do Audiovisual, fui eleito como titular no colegiado
na área de exibição, exatamente para levar esse debate para dentro do setor, sabe? Sim. E já vinha fazendo isso o ano passado, né? Nos fóruns que antecederam a criação do Fórum Mineiro do Audiovisual, né? Nos debates que se teve. A importância de que o setor entenda que fortalecer a Rede Minas, né, e, portanto, em vez de fechar portas para a Rede Minas buscar recursos no mercado, manter essas portas abertas e dar condições para que ela tenha autonomia financeira, é fortalecer o setor audiovisual. Né? Seria um tiro no pé do setor imaginar que restringir as ações da Rede Minas vai permitir que isso fortaleça o setor. Claro. Porque até para que haja relevância no fato de exibir, quer dizer, para que se tenha um alcance maior, para que isso reverbere, ajude a fortalecer a carreira dos profissionais envolvidos, dos realizadores audiovisuais, enfim, de toda a cadeia do audiovisual, a televisão precisa se fortalecer. O que eu tenho dito dentro do governo é exatamente isso. Ou eu preciso levar 10 anos para colocar uma televisão nova de pé, que leve 10 anos para mudar. Porque levar o sucatão, mudar, né? e levar o sucatão, Exato. que é o que a gente tem lá, que é o Festival da Gambiarra.